há 2 anos, logo que iniciou a pandemia, eu e meu esposo passamos, acredite, depois de eu passar por 7 cirurgias no coração, nós passamos pela experiência mais difícil que já tínhamos vivido. Mais difícil. Você que é mãe vai entender. Você que é mãe vai compreender. Porque quando foi comigo, as dores, quando foi comigo, tudo que eu passei, eu fui muito forte. Nunca murmurei, nunca reclamei. Sempre enfrentei tudo com a certeza de que Deus é o dono da minha vida. A cada cirurgia eu olhava para Deus e falava: Senhor, eis-me aqui, faça de mim o que quiseres. Então, a Julinha, ela começou a sentir, logo no início da pandemia, fortes dores de cabeça. Ela estava caminhando e, de repente, ela colocava as 2 mãozinhas na cabeça e ela gritava de dor. Gritava de dor. Ficamos muito preocupados, fomos para o hospital, consultamos com uma neurologista, ela pediu exames. E ela fez ali uma tomografia inicialmente, e quando o resultado veio, ela falou: não, está errado esse exame. Vão ao hospital especializado em Porto Alegre, Hospital Santo Antônio, Hospital da Criança. Lá tem uma médica, doutora Fernanda Quadros, e ela fará exames mais precisos, porque esse diagnóstico está errado. Eu tenho certeza que está errado. Isso é impossível. Então fomos. A doutora Fernanda nos atendeu, olhou aquela tomografia, olhou para a Júlia e falou: sim, está errado. Mas vamos fazer exames mais precisos para nós descobrirmos o porquê das dores de cabeça. Fomos, então, para fazer a ressonância magnética. E quando a Júlia foi anestesiada, entrou na sala, eu precisei sair. Eu confesso para vocês que eu me sentei no chão, no corredor daquele hospital. Eu chorei, eu me derramei em lágrimas a Deus. Porque a mãe sente, né? Você que é mãe sabe. Eu pedi a Deus que aquele diagnóstico não fosse confirmado. Eu clamei a Deus: Senhor, por favor, comigo, mas não com ela. Por favor, Senhor. Mas o resultado veio. E o diagnóstico foi confirmado. A Júlia, ela nasceu com uma má formação cerebral. Ela nasceu sem a parte mais importante do nosso cérebro, que nós chamamos de corpo caloso. O corpo caloso, ele é essa parte aqui. Ele é assim. O corpo caloso, ele é o que une os 2 hemisférios cerebrais. O lado esquerdo do nosso cérebro e o lado direito é separado pelo córtex cerebral. Mas o corpo caloso, ele é a ponte que liga os 2 hemisférios. Então, o corpo caloso, ele é o que faz com que os 2 lados do nosso cérebro se comuniquem. Quando uma pessoa tem um derrame do lado direito, ela para de movimentar todo o lado esquerdo, porque para essa comunicação. Quando uma pessoa tem um derrame do lado esquerdo, ela para de movimentar o lado direito, porque tem. Então, o corpo caloso é uma parte estrutural, extremamente importante do cérebro, que une os 2 hemisférios. Eu peço que apague a luz aqui, e aumente bem o som lá do agora. Eu pedi a um médico que gravasse um vídeo para que fique bem claro, para que vocês entendam. O cérebro faz isso aqui, ó. Aumenta bem o volume. Vem aqui, ó, e separa fisicamente Pode aumentar os mais. 2 hemisférios, ó. Então os 2 hemisférios não têm contato através dos seus lobos aqui. Não existe contato. Só que através do corpo caloso, que é essa estrutura marrom, sabe o que acontece? Eu tenho aqui, ó, por exemplo, uma área do lobo frontal que ela precisa se comunicar com uma área do lobo frontal esquerdo. Então, uma área do lobo frontal direito tem que se comunicar com uma área do lobo frontal esquerdo. O que ele vai fazer? Isso aqui, ó. Eu vou ter um axônio que vai fazer isso aqui, ó. Vai passar pelo corpo caloso e fazer isso aqui, ó. Ah, mas e se for uma área aqui, ó? Ela vai fazer isso aqui, ó. Passa pelo corpo caloso e vai se unir à mesma área aqui. Ah, e se eu tiver uma área aqui no lobo temporal que tem que se unir ao lobo temporal esquerdo? Vai fazer isso aqui, ó. Vai passar também pelo corpo caloso.
Então o corpo caloso, sabe o que ele é? Ele é um conjunto de axônios, de fibras de neurônios, que eles vão fazer a conexão, tanto física quanto funcional, do cérebro direito e do cérebro esquerdo. Vocês já ouviram falar que o cérebro direito e o cérebro esquerdo conversam entre si? Sabe como que eles conversam entre si? Através do corpo caloso, principalmente. O corpo caloso é o elemento de união dos dois hemisférios cerebrais. Então, Rogério, como que meu cérebro esquerdo conversa com o meu direito? Através do corpo caloso. Isso aqui, ó, ele vai fazer isso, ó. Ele vai mandar fibras de um lado para o outro. Então, evidentemente, isso acontece o tempo inteiro no seu cérebro. O corpo caloso é aquilo que une os dois hemisférios cerebrais. Para a medicina, é impossível isso aqui acontecer. Uma criança com uma má formação cerebral, cujo o lado direito não envia sinais para o lado direito não envia sinais para o lado esquerdo não envia, e ela consegue se movimentar. Para a medicina, a Júlia seria uma criança vegetativa. E quando nós vamos ao consultório e nós vemos crianças que têm o diagnóstico ausência do corpo caloso parcial, ou seja, elas nasceram com o corpo caloso, mas alguma parte não funciona corretamente, são crianças em cadeira de roda, crianças que não falam, crianças que não enxergam. Nós vemos isso sempre que nós vamos ao consultório. As crianças com ausência do corpo caloso total e mais algumas partes do cérebro da Júlia que não foram formadas. A Júlia seria uma criança vegetativa. E quando a doutora Fernanda examinou a Júlia e viu, e ela refez os exames porque ela não acreditou. E ela olhou para mim e, depois de muito tempo examinando a Júlia, ela falou: mãe, eu não sei como isso é possível. A sua filha é um caso raríssimo. Eu desconheço. É raríssimo. E ela olhou para mim e falou: de alguma forma, o cérebro dela compensa, de alguma forma, inacreditável para a medicina. Mas a sua filha é perfeita. É perfeita. É perfeita. E ela repetiu 3 vezes para que aquilo ficasse bem gravado em minha mente. E eu olhei para ela: doutora Fernanda, nós temos um Deus que compensa a má formação cerebral da Júlia. A Júlia não tem uma parte funcional que lhe permitiria ter a vida, ser perfeita, caminhar, falar. Mas ela tem um Deus que coloca a sua mão diária sobre a sua vida. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que, quando a medicina diz não, se Ele disser sim, nada pode impedir. Esse é o Deus que permitiu que a Júlia e a Maiane nascessem, fossem geradas contra toda a perspectiva médica. Esse é o nosso Deus de milagres. Esse é o nosso Deus. É um Deus que faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. É o Deus que completa aquilo que falta em nós. Sou eu quem dou a palavra final, diz o Senhor. E nada acontece sem a sua permissão. Esse é o nosso Deus, um Deus vivo, um Deus presente, um Deus pessoal, que conhece a sua história. Mas Ele é um Deus que não invade. E Ele só vai mudar a história da sua vida se você assim o permitir. Todos os dias eu falo para Deus: Senhor, eu te amo. Eu te amo se disser sim. Eu não estou curada. Não estou. Eu preciso de procedimentos cirúrgicos, preciso tomar 22 medicamentos diários. Porque partes do meu coração estão parando. Estão em necrose. E todos os dias eu falo para Deus: Senhor, eu te amo. Eu te amo se disser sim. Mas eu vou continuar te amando se um dia disser não. Deus tem realizado os meus sonhos.
Deus me permitiu servi-lo no ministério. Deus tem me permitido servi-lo no Ministério da Educação, que é um ministério que eu amo. E todos os dias, quando eu entro na sala de aula e olho para aquelas 32 crianças que não são cristãs, que não conhecem a mensagem de Deus, e ali é o lugar onde elas terão a oportunidade de ouvir de um Deus que pode transformar a vida delas. Eu agradeço a Deus. Esses dias, durante o culto na sala, uma aluna me disse: professora, meu maior sonho é que o meu pai e a minha mãe voltem a namorar, dizia ela. Estão separados. E por muitos dias ela foi para a escola triste, chorando. E ela disse: sabe, professora, eu queria muito que o meu pai e minha mãe voltassem, fossem casados novamente. Vi um aluno chegar e falar: professora, eu estou muito triste porque o meu cachorrinho morreu e eu nunca mais vou ver ele. Outro falou: professora, eu estou muito triste porque a minha mãe estava grávida e ela perdeu o bebezinho, o meu irmãozinho que eu tanto sonhei. Outro falou: professora, minha avó morreu no ano passado. E uma aluna chegou até mim e falou: professora, ano passado a minha mãe morreu na minha frente. Ela levou um choque elétrico na máquina de lavar roupa e ela morreu. Professora, eu não tenho mãe. São 32 crianças sem esperança, que todos os dias têm a oportunidade de estar no colégio e ouvir dessa esperança. Ouvir de um Deus que transforma, de um Deus que faz do impossível o possível. Nada é impossível para Deus, nada. Para Deus mesmo, uma criança que não tem a parte essencial do cérebro poder andar. Opa, meu anjo, não tem problema, meu amor. Poder andar, poder caminhar. A Júlia tem, fica aqui, meu amor, fica aqui na frente para a mãe mostrar. A Julinha, ela tem um buraco aqui no cérebro. Partes do cérebro não foram formadas, mas ela está aqui. E ela é uma menininha que ama Jesus. Todos os dias eu a vejo orar. Todos os dias eu a vejo estudar a Bíblia. É uma menininha que tem o propósito de servir a Deus, que gosta de falar de Jesus. Ela me acompanha nos estudos bíblicos, ela lê a Bíblia. A Maiane é a oração, ela faz a oração, e a Júlia lê a Bíblia. Pode sentar, vai devagar. Ela é um milagre de Deus. Deus pode, porque Ele estende a mão para os que precisam de esperança, para os que precisam de perdão, para aqueles que se sentem rejeitados, e Jesus estende a mão para aqueles que precisam de cura, Mas saiba, queridos, que Deus, Ele sempre age no tempo certo, e Deus age de acordo a um propósito eterno. Nada é problema para Deus. Um diagnóstico terminal não é problema para Deus. Não é problema para Deus. A doença não é problema para Deus. Nem a morte é problema para Deus. Porque Ele deu a vida e nós teremos a vida. Deus age de acordo a um propósito eterno. Eterno. Independente do que você precisa aqui, do que aconteça na sua vida, independente das consequências que o pecado trouxe, saiba que Deus age de acordo a um propósito eterno. É isso que Ele nos prometeu. A vida eterna. A vida eterna. Talvez você precise tomar medicamentos todos os dias. Eu não sei. Mas Deus age a um propósito eterno. A Bíblia, ela está repleta das promessas. Repleta das promessas. Promessas essas que falam sobre a volta da nossa casa para a casa do Pai. Nós vamos voltar para casa. Sem mais dor. Sem mais sofrimento. Nós vamos voltar para casa. Abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Apocalipse, capítulo 21,
e o versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A Bíblia está repleta das promessas da nossa volta para a casa do Pai. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não mais existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. São fiéis, são verdadeiras. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A cruz é a maior prova do amor de Deus por nós. Todos os dias, ao acordar, Deus olha para você. Deus almeja ter você para sempre. Você é filha amada de Deus. Você é filho amado de Deus. E Deus quer nos ter para sempre. Para sempre. Os planos de Deus são eternos. Ao ouvir essa música agora, converse com Deus. Abra o seu coração e fala: Senhor, ajuda-me a entender os seus planos eternos. Ajuda-me, Senhor, a te ouvir todos os dias, a te buscar, porque é isso que mais importa. O mais importante é estar na presença de Deus, todos os dias, até voltarmos para a casa do Pai.